Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a equipe 3 da sala 208 e hoje falaremos um pouco mais sobre a região sudeste do Brasil. Para começar, a região sudeste é composta pelos seguintes estados: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Falando um pouco mais sobre os estados, aqui vai as suas principais gírias. Em São Paulo, as gírias são bagunçado. Falar que alguém está bagunçado é o mesmo que dizer que ele está bêbado. Bater xepa significa comer. Colar significa ir em um determinado lugar. Goma é o mesmo que casa ou lar. Padoca. Padoca significa o mesmo que padaria. No Rio de Janeiro, as gírias são caô. Se alguém no Rio está contando uma mentira, ele não está mentindo, ele está metendo caô. A palavra caô, no dicionário de gírias carioca, quer dizer mentira, lorota, papo furado. Meter o pé. O carioca não sai e vai embora de um lugar, ele mete o pé. Bolado. O carioca não fica com raiva ou irritado, ele fica bolado. Então, quando algum carioca ficar bolado com você, pode procurar uma forma de descobrir onde errou, porque à toa não é. Meu irmão. Junção das palavras meu e irmão. Essa é uma das gírias cariocas que podem ser usadas tanto para se referir à pessoa como qual está se conversando, seja um amigo ou não. Trocar uma ideia. Carioca não tem conversa nem bate-papo, carioca troca uma ideia. É uma gíria utilizada quando se diz que precisa conversar com alguém. As gírias no estado do Espírito Santo são taruíra, lagartixa, sem doce, sem açúcar, massa, muito legal, pocar. Agora por último, mas não menos importante, o estado de Minas Gerais. Trem, um clássico mineiro. Trem pode significar praticamente qualquer coisa, objeto ou comida. Tudo pode ser um trem. Arreda, usado para pedir para alguém cair fora, ir para outro lugar. Breguete, assim como trem, pode ser usada para coisa ou objeto. Uai, essa gíria é uma espécie de coringa, que serve tanto para expressar dúvida, espanto, surpresa, raiva e etc. Fragar é sinônimo de entender. No geral, por conta de sua forte pluralidade, a região sudeste apresenta fortes manifestações de origem indígena, africana, europeia e asiática. Por conta dessa região ter diversas cidades grandes, há também uma forte força econômica girando por esta região, que acaba sendo importantíssimo para a economia nacional. Dentre essas grandes cidades, as principais presentes são Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Um dos fortes componentes que ajudaram o Sudeste a crescer economicamente foi um período denominado de ciclo do café, onde acabou se gerando uma forte riqueza para esta região, sem contar que este evento está interligado com a imigração europeia e o desenvolvimento industrial. Isso fortaleceu muito o mercado tanto nacional quanto internacional, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde aumentaram o consumo do café, o que acabou favorecendo a exportação do produto brasileiro. O clima do Sudeste é variado de acordo com a sua geografia. Na área litoral desta região é predominante o clima tropical, com temperaturas altas e duas estações bem marcadas, o verão chuvoso e o inverno seco. Já no outro tipo de geografia, que são os planaltos, se predomina uma variação de temperatura. No Brasil, a cultura musical tem traços fortes e marcantes, sendo os principais estilos da região sudeste o samba, o pagode e a bossa nova. O samba foi criado no Brasil e sua origem são os batuques trazidos pelos negros escravizados, misturados aos ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto, entre outros. Inicialmente, as festas de danças dos negros escravos na Bahia eram chamadas de samba. Os estudiosos apontam o recôncavo baiano como o berço do samba, especialmente o costume de dançar, cantar e tocar instrumentos em rodas. A história do samba retrata pessoas escravizadas cantando e dançando em rodas após a abolição da escravidão em 1888 e da instituição da República em 1889. Muitos negros se dirigiam à então capital da República, o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Porém, qualquer forma de manifestação cultural africana era visto com desconfiança e criminalizada, como a capoeira e o candomblé. Com o samba não foi diferente. Assim, os negros começam a fazer sua festa nas casas das tias ou vovós, verdadeiras matriarcas afrodescendentes que acolhiam os batuques. No Rio de Janeiro, o mais célebre desses lugares era a casa da tia Ciata, mãe do santo carioca.
O pagode é um gênero musical muito característico da cultura brasileira. Sua história tem origem a partir do samba, entre as décadas de 1970 e 80, com as tradicionais rodas de fundo do quintal nos subúrbios cariocas. Entretanto, o termo pagode também se popularizou para designar festas regadas à música, alegria, comidas e bebidas, herança dos festejos que aconteciam desde antes do século XIX nas senzalas e nos quilombos. Nesse sentido, é nítido perceber como o gênero musical se conecta diretamente com a cultura brasileira. Portanto, aprofundar-se nesse conhecimento ajuda a entender ainda mais as raízes do país. A bossa nova foi um movimento de música popular brasileira que surgiu no final dos anos 50, caracterizado pela forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. A bossa nova desaponta em meio ao processo de urbanização e industrialização no Brasil, no governo de Juscelino Kubitschek. Nessa época, estavam em vigor o plano de metas e a política desenvolvimentista, realçados pelo lema 50 anos em 5, que tinha como propósito o crescimento econômico do país. O movimento surge entre músicos jovens de classe média carioca que se reuniam com o intuito de experimentar e inovar as composições. Em 1958, os lançamentos do compacto de João Gilberto, um dos maiores representantes da bossa nova, consolida o estilo musical. Agora que você já viu um pouco mais sobre a região sudeste do Brasil, prossiga para ouvir um pouco mais sobre os estados presentes. No final, prove um pão de queijo feito com muito amor pela nossa equipe.